Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Este é o meu canal Família. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Nós estamos estudando a Betel Dominical, o terceiro trimestre da Betel Dominical. E traz como título Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Fala sobre milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. E hoje nós estamos aqui, a lição número 5, que é a qual ela será lecionada no próximo domingo, dia 3 de agosto, dia 3/8, e fala sobre o novo nascimento. O diálogo transformador com Nicodemos. Amém? Eu vou deixar aqui uma pré-aula apenas do tópico 1 desta lição. E eu quero pedir para você assistir esse vídeo até o final, deixa o seu like abençoado aí, né? Convido você também, que ainda não é inscrito no meu canal, para se inscrever, para nos ajudar na divulgação da palavra de Deus. Muito bem, nosso textual diz, assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 17. A nossa verdade aplicada, que em outras versões é verdade prática, diz: somente o conhecimento intelectual da Bíblia e a boa vontade não nos dispensam de passar pelo novo nascimento para entrar no reino de Deus. Nós temos também na nossa lição 3 objetivos da nossa lição, que o primeiro objetivo fala sobre identificar a preocupação de Nicodemos com a sua própria situação espiritual. Segundo diz, destacar a importância do novo nascimento na vida do crente. E o terceiro nos diz saber que Nicodemos amou Jesus até a sua morte. Querido, nós temos aqui também o texto de referência, que é conhecido como leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 1 até o versículo de número 6. Você pode ler esta leitura ou esse texto de referência na sua casa, na hora das suas leituras devocionais. Muito bem, essa é a Betel Dominical, né, que se encontra aqui em minhas mãos, que você pode também adquirir em todas as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Eu vou ler aqui a introdução, e eu não costumo assim fazer grandes comentários na introdução, porque a introdução fala-se sobre ato de introduzir, né? Quer dizer, a introdução, ela é uma preparação que nos introduz em todos os assuntos a ser abordado durante a nossa lição, nossa aula. Muito bem. Introdução. Veremos nesta lição o encontro do fariseu Nicodemos com o Filho de Deus, que ele fala sobre a necessidade do novo nascimento. Daí nós sabemos que, biblicamente, esse é o assunto muito interessante da vida de Nicodemos. Além do singular encontro, abordaremos outros 2 textos no Evangelho de João que
que menciona Nicodemos. Com a indispensável ajuda do Espírito Santo, é possível extrair desse registro lições preciosas para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Se nós formos ler o texto, né, lá em João capítulo 3, nós vamos encontrar lições preciosíssimas que nos ajudam no desenvolvimento espiritual, nosso crescimento em Cristo Jesus. E aqui no tópico 1, nós temos aqui um texto que antecede o subtópico 1, do tópico 1, que fala sobre conversando com o Filho de Deus. Será que você já teve essa oportunidade de conversar com o Filho de Deus? Né? Muito bem. Nós observamos aqui que esse comentário que antecede o tópico 1 fala a seguinte maneira: Nicodemos reconheceu que Jesus foi enviado por Deus. Só de ouvir falar em Jesus, não houve um reconhecimento da parte de Nicodemos. Mas o que fez ele reconhecer que Jesus é o Filho de Deus foi ter esse encontro com Jesus, né? Ao encontrar com Jesus, ouvir Jesus falar, ele pôde entender e reconhecer Jesus como Filho de Deus, quando ele disse: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso nos leva a entender que Nicodemos, ele já ouvia, né, falar sobre Jesus, mas ouvir falar não foi tão interessante na vida dele e não foi suficiente para que ele viesse reconhecer Jesus como Filho de Deus. Para ele reconhecer Jesus como Filho de Deus, foi necessário ele ter um encontro com Jesus, né? Aí observamos ali no capítulo 3, verso 2, que Jesus explicou para Nicodemos que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Isso no versículo 3, né? E isto acabou gerando ali uma dúvida no religioso Nicodemos, né? Que questionou como um homem velho poderia nascer novamente, se não teria como voltar ao ventre de sua mãe para nascer. Ele questionou com Jesus porque causou uma dúvida em si: como que pode um homem nascer de novo depois de velho? Será que ele vai entrar no ventre materno e nascer novamente? Né? Então Jesus precisou prolongar esse diálogo com Nicodemos até que ele viesse a entender que realmente era necessário nascer de novo. Aqui no tópico 1, no ponto 1 do tópico 1, fala sobre um encontro improvável. Mas por que um encontro improvável? Porque ter um encontro com Jesus para Nicodemos era um encontro desacreditado, ou era um encontro incerto. Ninguém poderia dizer: olha, Nicodemos vai encontrar com Jesus. Era improvável por quê? Improvável por causa da posição, né, que Nicodemos tinha ali entre os fariseus. Porque ele era o quê? Ele era mestre em Israel. Ele era um homem intérprete, ele era um homem influenciador, né? Ele era um homem estudante profissional, e era um homem que influenciava a população israelense. Então, realmente era, como se diz, improvável
este encontro de Nicodemos, que tinha toda essa posição em encontrar com Jesus, que foi um homem que nasceu numa manjedoura e era um homem simples, né? Era improvável ele encontrar. Então Nicodemos tinha uma posição respeitada na sociedade da época, já que era um príncipe dos judeus, né? João 3, verso 1. Além disso, ele era fariseu, ou seja, ele pertencia ao núcleo mais rigoroso do judaísmo, constituído especialmente por pessoas da classe média. Isso significa que Nicodemos pertencia à classe média, ele não era rico, mas também não era pobre, né? E ele tinha ali os seus conhecimentos, pertencia a esse núcleo, a esse grupo de judeus, que era um grupo religioso mais rigoroso para poder ali obedecer às leis de Moisés, e ele tinha muito protocolos, né, a ser seguido. Quer dizer, ele tinha um conjunto de prática exigida ali pelo grupo do farisaísmo, a qual ele precisava pôr em prática. Esse protocolo não podia ser quebrado, né? Então, eram as práticas que o farisaísmo exigia, quer dizer, era uma tradição religiosa a qual tinha muitos protocolos que ele não podia ser quebrado. E um desses protocolos era ele ter contato com outras pessoas de outros grupos, né? E isso significa que Nicodemos era meticuloso, né, quanto ao cumprimento da lei mosaica, tornando o encontro com Jesus um insulto ao legalismo. Isso significa que Nicodemos ele era tão meticuloso, que significa ele era cuidadoso, era detalhista. Então Nicodemos, no seu cuidado, ele jamais queria ter um encontro com Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele foi encontrar com Jesus durante a noite, para não ser visto aos demais do grupo, né, que poderia acusá-lo de estar quebrando o protocolo do judaísmo. Amém? E aqui nós queremos encerrar o primeiro ponto do primeiro tópico da lição número 5 e passar para o segundo ponto do primeiro tópico da lição número 5, desse terceiro trimestre. O segundo ponto diz assim: é necessário nascer de novo. E nós encontramos ali no versículo 7, onde Jesus percebeu que Nicodemos, ele estava assim maravilhado em ouvir as palavras, os ensinamentos de Jesus acerca do Nicodemos, acerca do novo nascimento, que ele ficou tão maravilhado que não precisou ele falar para Jesus que estava gostando de ouvir Jesus falar. Jesus, olhando no semblante dele, Jesus percebeu que ele estava sentindo tão maravilhado que Jesus disse: não te maravilhe de ter dito, não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos devia estar inseguro quanto à sua situação espiritual. E por isso ele foi encontrar com Jesus, né? Quando a pessoa é tocado para ter um encontro com Jesus, é porque ele realmente está inseguro a sua situação espiritual. Por isso foi ver Jesus, mesmo sendo membro do Sinédrio, que tinha cerca de 70 membros,
Nicodemos estava carente de Deus. É como diz ali o Salmo 42, e versículo 1 e 2, né? Assim como o servo anseia pelas águas. Vamos ver aqui, para nós poder falar corretamente o que está escrito aqui no Salmo de número 42, glória a Deus, versículo 1 e 2, que diz as seguintes palavras. Glória a Deus, vamos lá. Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Era essa a situação que Nicodemos estava vivendo. Ele tinha sede de Deus. A alma dele ansiava, né? E nós observamos que o Sinédrio tinha poder para decidir todas as questões, além da jurisdição da corte locais. Apesar de sua importância e de ser conhecedor das Escrituras, Nicodemos só ouviu sobre a necessidade de nascer de novo ao encontrar com Jesus. Ele era conhecedor das Escrituras, ele conhecia todas as leis de Deus, porém, mas só foi ter conhecimento sobre o novo nascimento ao encontrar com Jesus. Então é preciso o quê? É preciso que a pessoa tenha um encontro com Jesus para poder ter conhecimento da sua necessidade de nascer de novo, né? Então observamos aqui que mais tarde ele defendeu o mestre quando os fariseus e os principais do sacerdote queriam prender Jesus durante a festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém. Em João capítulo 7, versículo 45 ao 53, nós possamos encontrar ali Nicodemos defendendo Jesus nesta ocasião da festa do tabernáculo. Muito bem. Vamos encerrar aqui o ponto 2 do tópico 1 e passar para o ponto 3 do tópico 1, onde diz aqui: o que significa nascer de novo, né? Muita gente fica assim preocupado, o que significa nascer de novo, não sabe o significado, e eu quero de antemão dizer o seguinte, que nascer de novo é nascer de Deus, né? Nascer de novo é quando a pessoa aceita o sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a pessoa nasce de novo, ou nasce de Deus. Vamos ver aqui. O que significa nascer de novo? Nós vamos voltar lá para para João, né, para o Evangelho de João. Glória a Deus. Aqui no capítulo 1, eu quero provar, né, para vocês que assistir este vídeo, que nascer de novo aqui está escrito aqui em João capítulo 1, versículo 13, que diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, nascer de novo é o quê? Nascer de Deus, né? Não nasce da vontade da carne, não nasce da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, nasceu de Deus. Conforme o dicionário grego do Novo Testamento de Strong, a expressão nascer dentre outros sentidos indica gerar no sentido ativo, referindo-se a Deus que tem a prerrogativa de gerar em um sentido espiritual. Isso é transmissão de uma nova vida, de um novo espírito em Cristo Jesus. Em 1ª Epístola de João, capítulo
É a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Observamos aqui que a expressão novo aponta para o que é de Deus. Assim, nascer de novo é nascer de Deus. João, capítulo 1, versículo 13, que já acabei de ler há poucos momentos. Receber de Deus uma nova vida espiritual trata-se de uma ação que tem origem celestial. É a operação do grande poder em nós. Observe só, né? Não por sermos merecedores, nós não merecemos nada disso, mas porque Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia e por seu grande amor. Isso nós acabamos nascendo de novo, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Não é pelos nossos méritos que nós nascemos de novo, é pela infinita graça e misericórdia de Deus. Muito bem. Como eu não sou professor, eu sou simplesmente um aluno, eu estou com a lição de aluno, tá? É por isso, quando você for participar da aula, o seu professor poderá expressar de uma forma talvez diferente da minha. Mas aqui diz assim: eu aprendi que Jesus explicou a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Muito obrigado pela sua atenção e eu deixo o convite feito a você para você se inscrever no meu canal. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.